Oi gente, sejam bem-vindos ao Geek Literária, eu sou a Dona Togali e hoje vamos fazer mais uma resenha do canal. Vamos falar sobre Uma Curva na Estrada. Vamos lá? Então, gente, vamos falar deste livro que eu amei. Sou muito suspeita a falar do Nicholas Sparks, porque, né, como vocês já sabem, eu amo este autor. Ele sempre faz livros assim que prendem a gente do início ao fim, né? Mesmo com seus momentos chatos, tem hora, né, que tem, mas são livros que cativam a gente e não tem como, tem que terminar porque a curiosidade é demais. Esse livro aqui, gente, foi lançado em 2013 pela editora Arqueira. Foi o livro que eu demorei mais para ler porque eu comecei a ler ele um pouco antes de eu engravidar. E aí eu não consegui continuar porque era muito sono que eu tinha na gravidez. Então eu não consegui ler na gravidez. E aí quando a minha filha nasceu, né, passado uns meses, eu retomei a leitura. Então, gente, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Aqui conta a história do subxerife Miles Ryan, que perdeu a sua esposa em um acidente de carro. E ele teve, assim, a sua vida virada do avesso, porque ela era mesmo sua companheira. Eles tiveram um filho juntos, o Jonah, e na época ele estava com 5 anos de idade. Então, assim, ele era uma criança pequena, né, que não lembra mesmo direito da mãe. E o Miles teve que assumir tudo, sozinho. E para ele foi muito difícil, porque ele queria de toda forma descobrir quem é que tinha feito isso. Quem é que tinha, né, atropelado a esposa dele. E infelizmente ele passou 2 anos tentando descobrir quem foi o assassino e ele não conseguiu. Todas as pistas iam para lugar nenhum, não conseguia descobrir qual foi o carro. Isso, a investigação foi arquivada. Mesmo a investigação sendo arquivada, ele continuou procurando por conta própria. Ele foi tentando procurar, ele guardava todas as provas que ele tinha um dossiê somente do acidente da mulher dele, e meio que escondido, né? Porque o chefe dele sabia que ele tinha esse dossiê, mas sempre ele fazia as coisas na moita ali. Só que, gente, a vida do Miles vai dar uma mudada quando ele conhece Sarah Andrews. A Sarah, gente, é uma professora que ela saiu de uma outra cidade para recomeçar a vida em New Bern. Ela, infelizmente, teve um divórcio que foi traumático para ela. E ela precisava recomeçar e ela preferiu ir para uma cidade mais, assim, escondidinha, né? Uma cidade do interior. E aí, quando ela começa a lecionar, ela vai justamente para a sala do Jonah. E lá ela percebe que ele tem uma certa dificuldade com algumas matérias, porque a escola tinha acostumado a meio que passar a mão na cabeça do Jonah. A escola não estimulava ele da forma correta e também não cobrava nas provas e dos trabalhos, dos deveres, não tinha essa cobrança, porque eles meio que tinham pena do Jonah pelo fato de ter perdido a mãe dele. E a Sarah ficou meio sem entender isso e aí começou a querer buscar, e aí conversava com o Jonah e tal, e aí ela se propôs a ajudar ele todo dia após a aula. Então ele ficava com ela todo dia depois da escola, para ela poder passar as matérias, para que ele pudesse passar de ano realmente sabendo, né, as matérias. E aí, gente, com isso ela se aproxima de Miles, e aí ela conhece, né, o Miles, conversa com ele e ela se aproxima dele. Nessa aproximação eles começam a ter um caso e eles começam a namorar e eles se apaixonam. É uma história linda de amor. Realmente, assim, você pensa, ai, que bom, né? Agora ele vai esquecer, né, a investigação da esposa, vai viver a vida dele, mas não. O que eles nem imaginam, algum momento, um segredo muito grande pode destruir o amor dos dois. E isso, gente, é o que mais, assim, te intriga. Porque tem partes no livro, e o livro começa assim, como se fosse uma terceira pessoa escrevendo, uma carta, sabe? As letras são até meio, assim, itálicas. É uma outra pessoa contando a história e que a gente não sabe quem é. Até chegar no final e a gente descobre quem é essa pessoa que tá contando essa parte. Então, assim, é uma história muito, assim, intrigante, deixa a gente curioso,
sabe? Com raiva também. A gente fica, ai, não acredito que isso aconteceu. De repente você entende o porquê que tem esse nome, o livro. E assim, foi a parte que eu ri. Porque eu falei, caraca, é por isso que tem o nome e tal, uma curva na estrada. Então, assim, gente, é um livro que eu super recomendo mesmo, tá? É um livro que eu amei. Não tem adaptação pro cinema. Então, assim, é um livro que se você ler, vai ficar guardado com você aí, porque não tem filme. Então, a cabeça vai ter que funcionar pra, né, imaginar ali todo o enredo. Super recomendo mesmo você ler Uma Curva na Estrada, tá, gente? E essa foi a nossa resenha, tá, do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então deixa nos comentários o que você achou, o seu like também, que é muito importante pro canal, e também de se inscrever, ativar as notificações para toda vez que eu postar um vídeo você ser notificado, você ser lembrado aí no seu celular. Beleza, gente? E a gente se vê num próximo vídeo. Tchauzinho!